Vamos lá, olha só, nós temos aqui as nossas atividades, tá? Que foi postada para você na aula anterior, então agora nós vamos fazer a correção dela, tá bom? Nós temos aqui a primeira questão que fala para você sobre as temperaturas, tá bom? Te dá aqui uma tabela e fala que durante 4 dias houve uma variação climática em certa região. Então, olha só, ela te mostra o seguinte, temperatura antes da mudança. A temperatura antes da mudança era de 10 graus Celsius, ok? Então, durante esse tempo, a temperatura mudou, ela subiu 5 graus Celsius. Quando ela subiu 5 graus Celsius, estava aqui no 10. Se ela subiu mais 5 graus, nosso resultado, então, aqui, 15 graus. Já até fiz aqui para você, ó. 10 mais 15 graus, perdão, 10 mais 5 graus, 15 graus. Agora, você tem aqui, ó, a temperatura, ela já está negativa. Aí, ela caiu 10 graus, tá? Já estava em menos 5, continuou caindo, então, ela foi para onde? Em menos 15, tá? Agora, você percebe que ela era menos 15 graus e foi parar em 0 graus. Significa, então, que ela subiu, tá? 15 graus. Estava em menos 15, se ela saiu do menos 15 e parou no 0, é porque ela subiu 15 graus nessa escala termométrica. Aqui, a temperatura final, tá? Foi 5 graus positivos. E ela veio parar aqui em 5 graus positivo porque subiu 5 graus Celsius. Então, significa que ela já era menos 5 graus. E aí, se ela subiu, é porque nós somamos mais 10 e chegamos em 5 graus positivos. Tudo bem. Agora, nós vamos para a segunda questão. A segunda questão vai falar para nós sobre a altura, tá? Ó, vou colocar bem aqui. Altura. E profundidade, tá? Ó, aqui, ó. Altura, positivo, profundidade, negativo, tá bom? Ó, fiz aqui a árvore e tal, dando um desenho para você, para que a gente possa compreender isso aqui como se fosse, tá? Como se isso aqui fosse o nível do mar, tá? Então, eu tenho acima e abaixo, positivo, negativo. Então, vamos lá. A letra A aqui nos diz o seguinte. Primeira questão, a questão diz assim, quais números você usaria para representar 30 metros de profundidade, ou seja, 30 metros para baixo. Então, menos 30, tá? Usaríamos aqui o menos 30. 120 metros de altura, tá? 120 metros de altura, 120 metros para cima. Então, 120 metros positivo, ok? Uma dívida de R$200. Ei, dívida. Se eu estou devendo, eu estou negativo. Então, menos R$200. Um depósito, se eu estou depositando, eu estou guardando algo, tá? Eu estou colocando algo, tá? Estou adquirindo, somando, então, isso é positivo. Um depósito de R$500, 500 positivo, tá? 48 graus Celsius abaixo de zero, tudo que é abaixo de zero é negativo, menos 48, tá? Aqui nós temos o seguinte, a temperatura média no lado da Lua, que é atingida pelo Sol, é de aproximadamente 100 graus Celsius. Quando a temperatura na parte escura é aproximadamente 150 graus Celsius, tá? Olha, no lado onde eu tenho a presença do Sol, 100 graus Celsius. Onde nós temos a ausência do Sol, menos 150 graus Celsius.
quando o Sol atinge a parte escura da Lua, quanto a temperatura daquela região terá subido? Terceira questão. Ó, vamos pensar dessa forma. 0 graus. Digamos que a temperatura na parte escura da Lua, tá? É aqui. Menos 150, tá? Menos 150. Quando o Sol chega na parte escura da Lua, essa temperatura sobe, tá? Percebe que lá onde nós temos a presença, ó, ele te diz que aqui onde você tem a presença do Sol, a temperatura é de 100 graus Celsius. Então, quando o Sol atinge esse lado escuro, essa temperatura sobe. Ela vai subindo, ó. Ela sai do 150, ela sobe. Ela saiu do 150 e vai até o zero. Para ela sair do 150 e chegar até o zero, ela subiu 150 casas. E ela continua subindo porque ela atinge 100 graus Celsius positivos. Então, ela sobe 150 graus até o zero e continua subindo mais 100. 150 mais 100, nossa resposta, 250 graus Celsius, tá? Sobe, a temperatura terá subido 150 graus Celsius, perdão, 250 graus Celsius. Nossa quarta questão, tá? Na nossa quarta questão aqui no nosso livro, ele nos mostra aqui uma tabelinha que eu vou até fazer ela aqui contigo, tá? Vamos lá. Primeiro, ela te diz que a dona Marta, ela tem uma conta no banco que permite que ela tenha um privilégio, igual como nós falamos ontem, tá? De que ela pode depositar, ela pode passar um cheque. E lembra que eu te disse que toda vez que eu falar em passar um cheque, tá? Ela está retirando o dinheiro dessa conta, então está subtraindo. Se ela falar em depósito, estou adicionando, estou somando. Então, bora lá. Primeiro aqui, o saldo dela, tá? É de R$300. Então, R$300. No dia 5, ela passou um cheque de 250. Então, 250. 300 menos 250, tá? O saldo dela foi de R$50, tá? Vou colocar bem aqui. Movimento. Saldo. Pronto. Então, olha só. Ela tinha um saldo de R$300, só que passou um cheque de 250, 300 menos 250, o saldo dela agora é de R$50. Tudo bem. No dia 6, ela tinha R$50. Ela já tem aqui esses R$50. No dia 6, ela foi lá e fez um depósito de mais 50. Eu te disse que quando eu falo em depósito, eu estou falando de soma. 50 mais 50, 100. Pronto. Agora ela está com um saldo de R$100. Tudo bem. No dia 6, ainda no dia 6, ela fez um depósito de R$50, mas ao mesmo tempo, ó, ela ficou aqui com R$100, só que ela passou um cheque de 200. Eu te disse que um cheque é uma subtração. Então, ela retirou os R$100 que ela tinha e mais 100 que ela não tinha. Então, ela está devendo R$100 para o banco. Tudo bem? Continuando. Ainda no dia 6, ela voltou ao banco, ela estava devendo R$100 e ela depositou R$50. Então, olha, ela estava devendo R$100 para o banco, ela fez um depósito de 50. Então, ela pagou, dos 100 que ela devia, ela pagou 50 e ficou devendo ainda 50, tá? Aí, ela estava devendo R$50 para o banco, tá? Estava aqui devendo R$50 para o banco, ela foi lá e fez um depósito, olha. Ela devia R$50
e ela foi lá e fez um depósito de R$ 100. Eita, ela fez um depósito de R$ 100. Significa, então, que ela pagou os 50 que ela estava devendo e ainda ficou com mais um saldo de R$ 50. Ok? Aí, quando foi no dia 7, ela tinha um saldo positivo de R$ 50, só que ela passou um cheque de 150. Quanto que ela tinha mesmo lá no banco? R$ 50. Passou um cheque de 150, ela retirou os 50 que ela tinha e ficou devendo ainda mais 100 para o banco, tá? Então, olha só, essa aqui foi a movimentação na conta da dona Marta. Ok, uma linhazinha, separar a folha, vamos continuar. Nossa quinta questão. Na nossa quinta questão, ele quer te dizer o seguinte: Gustavo tinha R$ 50 em sua conta bancária, ele fez um cheque de R$ 55 a fim de pagar uma multa de trânsito. Para descobrir o seu saldo, ele efetuou o cálculo. R$ 50, ele tinha R$ 50, pagou uma multa, ele retirou os 50 que ele tinha e mais 5, então ele ficou devendo R$ 5 para o banco. Assim, ele descobriu que ficou com um saldo negativo de menos R$ 5 em sua conta, tá? Ele ficou devendo R$ 5 para o banco. Nos casos a seguir, escreva o cálculo que Gustavo deve fazer para verificar o seu saldo. Olha, ele tem 50 em sua conta e deu um cheque de R$ 200. Letra A. 50 e passou um cheque. Eu te disse que quando passa um cheque, ele subtrai, tá? Então, ele tinha R$ 50, retirou 200, ele retirou, tá? Os 200, perdão, retirou 20, desculpa, tá? Ele tinha R$ 50, menos 20, o saldo dele agora é de R$ 30, tá? Letra B, ele tem R$ 10, tá? Menos 10, tá devendo R$ 10 para o banco. E ele deu um cheque de R$ 10, ele já estava devendo 10, ele passou mais um cheque de 10, então 10 mais 10, 20, e o sinal negativo repete, permanece. Letra C. Vamos ler aqui a letra C. Ele tem um saldo negativo de menos R$ 100 na conta e deposita R$ 50. Então, olha só, ele tem menos R$ 100 em sua conta e faz um depósito de R$ 50, tá? Então, ele vai ficar devendo menos R$ 50 para o banco, tá? Ele deve R$ 100 para o banco, vai lá e depois faz um depósito de 50. Então, agora falta só mais 50 para ele pagar para o banco. Então, o saldo dele agora é negativo em apenas R$ 50. Letra D. Ele tem menos 50, ou seja, tá devendo R$ 50 para o banco, tá? Fez um depósito de R$ 100. Foi lá e depositou R$ 100. Então, agora, ele pagou desses 100, ele pagou 50 que ele devia e tá com um saldo positivo de R$ 50, ok? Questão de número 6. Ó, um submarino russo da classe de guerra, Akula, tá? Navega pelos mares ao norte da Rússia. A embarcação saiu do porto de Odessa e, assim que entrou em alto mar, o capitão fez descer 150 metros, tá? Após navegar nessa profundidade por algum tempo, o submarino subiu 50 metros. Agora a embarcação se encontra quantos metros abaixo do nível do mar? Olha só. Digamos que aqui é o mar, tá? Aqui é o mar. Profundidade. Vamos colocar aqui 0. Bem aqui é o nível do mar. Positivo, negativo. Esse submarino, ele desceu menos 150 metros
tá? Ele desceu. Ele disse que inicialmente, quando ele saiu do porto, ele desceu 150 metros. Depois de um certo tempo de navegação, ele subiu aqui, saiu do 150 e subiu 50 metros, tá? Subiu 50 metros. Tá. Ele quer saber o seguinte: onde esse submarino se encontra? Ele se encontra a quantos metros abaixo do nível do mar, tá? Olha, se ele estava aqui a 150 metros de profundidade e ele desceu 150 e depois ele voltou e subiu 50 graus, perdão, 50 metros. Agora ele se encontra, tá? Ó, 150, subiu 50 graus, tá? Tava aqui no 150, ele subiu 50 graus. Ele veio parar aqui, 50 graus, não, eu confundo. Subiu 50 metros, tá? Ele veio parar aqui em 100 metros de profundidade, tá? Então, a tua resposta aí na questão C, tá? Olha aqui. Encontra-se a menos 100 metros, ou seja, 100 metros de profundidade, tá? Na questão 7, nós temos aqui, para realizar essa atividade, você precisa da tabela na página 97, aquela tabela que a gente mostrou lá, altitude, tá? E profundidade, abaixo e acima do nível do mar. Então, bora lá. O Monte Mickle está quantos metros acima do Vale da Morte? Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Aqui. Acima, né? Tá. Então, aqui, ó. O Vale da Morte está a menos 80, tá? Abaixo do nível do mar. E aqui, ó, o Monte Mickle, ele está a 6.194. Então, nós fazemos aqui uma pequena subtração, tá? 6.194 menos 86. Ele está... subtração não, nós vamos somar, porque ele vai sair aqui de baixo, de onde ele está. Deixa eu fazer aqui uma ilustração para você, tá? Ó. Ele vai sair aqui de baixo do menos 86 e vai subir. Ele vai subir, vai passar pelo zero e vai continuar em direção aqui aos 6.194, tá? Então, nós vamos somar a profundidade, tá? Que ele vai subir de menos 86 até o zero e mais do zero até o 6.194. Então, nós vamos somar, ok? Somando, nós temos aqui 6.280. O ponto mais alto da África está a quantos metros acima do nível mais baixo desse continente? O ponto mais alto da África. Bora voltar aqui e ver aqui, ó. África, o ponto mais alto é o Kilimanjaro, tá? Está a 5.895 acima do nível do mar. Ó, o ponto mais baixo está a 156, menos 156. Então, nós vamos somar aqui, ó, esse valor mais 156 para saber, tá? O nosso resultado, 6.051 metros, tá? O Monte Elbrus está a quantos metros acima do Mar Cáspio? Monte Elbrus,
tá? E o Mar Cáspio. Agora, vamos ver aqui. Aqui, ó, Monte Elbrus. Vamos somar, tá? Soma 5.642 mais 28, para saber o resultado. Aqui está, 5.670. Em relação ao nível do mar, qual dos dois é o ponto mais baixo? O Mar Morto, tá? Ou Vale da Morte? O Mar Morto, tá? Se nós formos analisar aqui, certo? Nossa resposta aqui é o Mar Morto. Tudo bem? Vamos aqui continuar aqui na nossa questão de número 8. Na nossa questão do número 8, me acompanha aí no teu livro, nós temos o seguinte. No jogo de cartões, compra e venda de imóveis, os jogadores acumulam pontos ao comprar e vender propriedades. Laura conseguiu juntar 30 pontos em certo momento da partida. A garota retirou o cartão, pague 45 pontos ao banco. Com quantos pontos ela ficou? Eita, olha só. Questão de número 8. Laura tinha 30 pontos, só que desses 30 ela precisou retirar 45. Então, ela pegou os 30 que ela tinha e ainda ficou devendo menos 15 pontos ao banco, tá? Então, olha, ela ficou com um saldo negativo de 15 pontos. Aí, nós temos aqui a questão 9. Questão 9 nos diz assim. Em um jogo de dardos, os pontos são marcados de acordo com a região em que o dardo fica espetado. Os pontos marcados por Gustavo, Lucélia e Tamires estão anotados a seguir. Olha só, os pontos de Gustavo, aqui ele diz o seguinte, se os números marcados em vermelho indicam as vezes em que o dardo atingiu a região dos pontos negativos, quem ganhou o jogo? Ó, questão de número 9. Gustavo. Nós vamos somar 10 mais 4 mais 8 mais 6 e subtrair as duas vezes que ele foi parar aqui no menos 10, tá? Quantas vezes ele foi parar no menos 10? 2 vezes, então ele tem aqui menos 20. Ó, 10 mais 6 mais 4 mais 8 mais 6, tá? Ó, tudo isso menos 20. 10, tá? 6 e 4, 10, mais 8, 18, tá? Mais 6, 24. 24 menos 20. Então, ó, ele veio parar aqui 2 vezes, tá? Só para repetir aqui para você. Ele veio aqui parar 2 vezes no menos 10. Então, retiramos 2 vezes menos 10 pontos dele, tá? 6 mais 10, 4. Mais 10 mais... Perdão. 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 6, 24, tá? 24 menos 20, resultado aqui de Gustavo, ele ficou aqui apenas com 4 pontos. Lucélia agora. 6 mais 8 mais 10. 6 mais 8 mais 10, mais 4, ok? Mais 8. Então, nós vamos somar o valor de Lucélia, tá? Aqui nós temos 6 mais 8 é 14, 14 mais 10, 24, 24 mais 4, 28, 28 mais 8, 32, 32 menos 10. Tá.
Opa, 38, desculpa, tá? 28 mais 8, 36. Menos 10, 26. Ok. Nosso próximo passo agora, Tamires. Tamires aqui, 10, 6 mais 10 mais 4, mais 8 mais 4. Pronto. Quando nós somarmos aqui, Tamires, 10 mais 6, 16 e 4, 20, tá? 24, 24 mais 8, menos 10. Pronto, tá? Aqui nós temos, então, o resultado da Tamires, tá? 24 mais 8, 22 menos 10 e pronto. Então, agora nós já sabemos que o resultado aqui, tá? O resultado maior aqui é o de Lucélia, tá? De Lucélia, então, é o resultado mais alto que nós temos aqui. Então, aqui está, certo? Olha só, aqui nós temos, então, a resolução. Mais para frente, nós tínhamos a atividade de fixação. Só que a atividade de fixação, ela é bem parecida com o que nós já temos, nós já fizemos lá atrás, tá? Então, acompanha aqui para fazer a tua correção e a partir daqui você já consegue fazer as páginas seguintes, tá? Que é parecer também a atividade de fixação, parecida com o que nós acabamos de fazer agora. Um super abraço para você, tá? Fica com Deus. Até mais.